Olá, pessoal, tudo bem? Então, até que enfim temos novidades sobre uma das questões que o pessoal mais perguntou nos últimos tempos, que é sobre a nova lei de licenças de trabalho. Então, o ministro regulamentou a lei, colocou já as regras, né, que devem ser cumpridas e irá começar a vigorar a partir de segunda-feira, dia 2 de setembro. Então, fiquem ligados que eu vou falar alguns pontos principais dessa nova lei, principalmente sobre a questão de mudança de empregador. Então, começando o nosso assunto, né? Como é do conhecimento da maioria, desde o dia 25 de junho foi aprovada uma nova lei de permissões de emprego, que começa a vigorar, né, em 2024, e fazendo várias mudanças nas leis antigas, né, que vinham regendo essa questão de autorizações de permissões de emprego para estrangeiros dentro da Irlanda. Então, um dos pontos principais que várias pessoas, né, ficaram interessadas é que irá mudar a questão de poder trocar de empregador, que antes era com 12 meses, né, um ano, e agora será a partir de 9 meses. Mas como que vai ser essa questão? Então, começando a explicar essa questão. São duas categorias principais, né, com a emissão de permissão de trabalho. Então, tem a categoria General e tem a categoria de habilidades críticas, né, o Critical Skills. Então, para o pessoal do General, se você for trocar de empregador, tem que ser na mesma categoria que foi emitida a sua permissão. Se você trabalha numa indústria de processamento de carnes, você deverá mudar para outra indústria de processamento de carnes. Então, vai permanecer a mesma categoria. Na parte de Critical Skills, ainda dá um poder a mais de mudança em relação à categoria, porque se for na área de engenharia, você tem uma gama de variedades de engenharia, então você pode mudar de uma para o outro. Mas a categoria General deverá ser para a mesma categoria que foi emitido a sua permissão. Sobre a questão de tempo, a permissão de trabalho, ela deve ter pelo menos 2 meses antes de expirar. Ou seja, se você tem uma permissão inicial de 2 anos, ela tem que estar com pelo menos 1 ano e 10 meses. Então, não pode ter mais do que isso. Por quê? Porque quando for concedida essa autorização para mudança de empregador, você tem até 30 dias para mudar para o novo empregador. Então, ela tem que ter um prazo ainda para poder você entrar no novo empregador e provavelmente, se você tiver uma renovação, ela ser renovada. Então, ela tem que ter esse tempo mínimo, né, para poder você estar pedindo. Então, até 2 meses antes do vencimento. Então, como foi falado, não irá mudar essa questão da validade. Se você está com a permissão de trabalho de 2 anos iniciais e você conseguiu essa mudança de empregador com 1 ano e 2 meses e faltam, no caso, 10 meses para vencer, vai continuar o mesmo prazo, não vai começar uma nova autorização de trabalho para você, vai permanecer o tempo que você tem nessa permissão de trabalho. Mas o que vai acontecer? É sobre a questão de contrato de trabalho. Você vai mudar de empregador, a sua permissão de trabalho vai continuar a mesma, porém irá mudar a questão do seu empregador. Então, o seu empregador, na sua autorização de trabalho, vai ser trocada para um novo empregador. E aí você vai ter também um novo contrato de trabalho. Você vai ter que firmar um novo contrato de trabalho com este novo empregador. E qual o limite máximo? Foi estabelecido um limite máximo de 3 trocas de empregador pelo período de permissão de trabalho. Então, tem que verificar isso. E você tem que ter
o novo emprego já firmado com o novo empregador. Então, para você pedir essa troca, você vai ter que ter já o novo empregador já estabelecido. Então, você vai ter que pedir, eu quero trocar para a empresa tal. Então, já tem que estar todos os dados lá e você tem que ter esse empregador. Porque, como foi falado, você vai ter até 30 dias, você tem até um mês para começar no seu novo trabalho. Porém, para poder começar no seu novo trabalho, você vai ter que ter autorização de trabalho reemitida, que foi o que foi falado anteriormente. Então, o ministro vai reemitir uma nova autorização de trabalho com os dados do novo empregador. Então, você só pode começar no novo emprego quando você tiver essa reemissão da sua autorização de trabalho. Então, como que vai ser feito? Através de pedido ao ministro. Pode ter recusa? Sim, pode ter recusa. Se não atender aos critérios e aos dados que são fornecidos, né, ao ministro, isso pode ter uma recusa e você, consequentemente, vai ter que permanecer no emprego que está. Mas se for tudo favorável, se tiver um deferimento do seu pedido, você vai poder mudar de empregador. E como que vai ser feito esse pedido ao ministro? Como vai entrar em vigor a partir de segunda-feira, então é bem provável que haverá uma aba a mais no site do DET, né? Então, no site onde você faz os pedidos para aplicação, né, de vistos de trabalho, para mudanças, né, até então que era diferente a questão de transição de empregador, então haverá uma aba para essa parte para poder fazer esse pedido, né, de troca de empregador. Como foi falado, tem que ter o novo empregador com os dados para poder ser feito esse pedido. E o que mais tem de novidade também nessa lei? Então, é sobre a questão das leis de necessidade de mercado. Ou seja, você tem, as empresas, né, tem que fazer publicações para poder colocar essa vaga à disposição, primeiramente, de europeus, e aí, se essas vagas não forem preenchidas, que elas podem ser oferecidas para estrangeiros, então, no caso, para imigrantes. Então, essa lei permanece, porém, ela é colocada agora para poder ser feita a divulgação, né, em sites de grande circulação de ofertas de empregos. Então, tem essa lei, né, que tem que ser atendida também. Então, tem um prazo para poder ser oferecida aos europeus e, no caso de não ocupação dessas vagas, que as pessoas estrangeiras poderão ocupar. Então, geralmente, isso é atendido pelas empresas que fazem as aplicações, né, de permissão de trabalho ou as agências. E falando sobre agências, agora com a nova lei, também vai ser permitido às agências de emprego, por exemplo. Eu trabalho numa agência de emprego, né? E aí as agências estão autorizadas a intermediar essas contratações. Ou seja, elas podem fazer a contratação de um trabalhador, né, para um cliente deles. Então, tem uma empresa que é cliente da agência que eu trabalho. E a agência agora vai poder fazer essa contratação e fazer também os pagamentos. O empregador, no caso, ele vai ser daquela empresa, porém, ele foi contratado pela agência X. Então, essa lei agora também permite essa mudança, né, nessa questão de empregabilidade. Aí, sobre a questão salarial, né? A indexação de uma remuneração mínima. Então, algumas categorias atualmente, elas já têm um valor mínimo que foi determinado pelo ministro. E assim podem acontecer com outras categorias. Por exemplo, a área de processamento de carne. Atualmente, para poder fazer uma nova aplicação
para uma pessoa que vai trabalhar na área de processamento de carnes, de uma indústria, né, de carnes, um frigorífico, né? Para poder contratar, o mínimo é a hora de 14,79, né? Em euros. Então, algumas outras categorias também este ano de 2024, o ministro colocou algumas remunerações mínimas. E se assim o ministro decidir que deve ser feito, né? Alguma alteração, algum aumento ou outras categorias, então o ministro tem toda a liberdade para poder colocar essa indexação de valores mínimos para os salários de várias categorias aqui na Irlanda. E uma outra novidade que tem nessa nova lei, né, de autorizações de permissão de trabalho é a questão do emprego sazonal. O que é esse emprego sazonal? É um emprego por um período determinado. Então, empregadores poderão pedir a permissão para o ministro e poderem se qualificar para poder fazer para poder empregar o pessoal, né, por períodos determinados. Ou seja, tem pessoal da área de hotelaria, saúde, da área de agricultura, horticultura, que precisam de profissionais, muitas vezes, por um determinado período. Então, vão ter essa concessão durante 12 meses para poder empregar pessoas por um período determinado de até, no máximo, 7 meses. Então, esses empregados poderão ficar, né, nessas empresas por um período máximo de 7 meses, onde será, no caso, dado a essa pessoa uma permissão de trabalho sazonal. Então, para suprir justamente essa questão de escassez de mão de obra, né, de várias empresas que precisam por um determinado período, às vezes período de pico em determinadas épocas, por exemplo, na parte de hotelaria, né? Então, eles podem agora estar fazendo essas autorizações, né? Por períodos específicos, e aí terá um projeto piloto já no final desse ano para poder testar como que vai ser, se vai precisar, né, de adequações em relação a essa nova modalidade de permissão de trabalho.